sinistras que acontecem nela, mas uma história importante para que cada um de vocês compreenda a história de Mowgli. Numa passagem da Jungle, é que a gente tem a ideia de fazer igual Mowgli, ter habilidades mateiras para viver na selva, obedecer às regras, trabalhar em equipe, ter todo aquele conjunto de valores que cada membro de uma alcateia precisa. E a história de hoje, fazendo parte de tudo isso, é a história Tigre! Tigre! Tigre, que é o... Qual é o nome do tigre? Shere Khan, o inimigo, o arqui-rival de Mowgli. E a história começa, gente, justamente quando Mowgli, ele foi obrigado a fugir não, ele foi exilado da alcateia. Alguém sabe o nome da alcateia de Mowgli? Lobo prateado. Não, o lobo prateado é o nome da sua alcateia, mas a do Mowgli era alcateia Sioni. O nome da alcateia de Mowgli era? Sioni. E aí o Shere Khan, como um articulador, um camarada que manipula, que faz, que cria intriga, ele chegou perto lá dos lobos e falou: Mowgli não é um lobo, Mowgli é um ser humano, ele tem que ir embora. E aí mandaram ele embora, ele foi embora. Ele foi embora num momento difícil para a alcateia de se unir, porque o Aquelar, sabe o Aquelar? Quem é que é o Aquelar aqui? Vocês. Sou eu. O Aquelar lá, que era o Aquelar original, ele deixou de ser o líder da alcateia. Ele foi excluído, Antônio, de ser o líder da alcateia. Mowgli foi expulso e exilado, teve que ver longe. Ele andou 5 léguas, equivale a 30 quilômetros. Ele andou, e aí, o que aconteceu? Andou, e o que mais? Andou, e o que mais? Andou. Não, aí ele chegou. Aí ele chegou na vila onde que morava um povo esquisito, um povo estranho, que era um tal de... Não é urubu, é um bicho mais estranho que o urubu. Chama-se ser humano. Os seres humanos, gente, porque olha só, Mowgli, ele vivia no meio da floresta, ele não conhecia os seres humanos. Chegou lá na vila, e lá na vila ele achou os seres humanos, e aí a primeira coisa que ele fez quando chegou os seres humanos, pessoal, ele andou 30 quilômetros. Vocês acham que ele chegou com fome ou sem fome? Com fome. Muita fome. Ele sabia conversar com os seres humanos? Não. Aí, o que acontece? Ele apontou para a boca aberta o que queria dizer. Pessoal, dá uma olhadinha para mim e fala o que eu quero dizer. Comer. Tô com fome. A primeira coisa que ele fez. Aí um camarada lá da vila foi e trouxe um sacerdote. Alguém sabe o que é sacerdote? Sacerdote é exatamente igual da Bíblia. Sacerdote é aquele que é responsável pelas atividades religiosas daquele povo. E o sacerdote percebeu essa criança, que era o Mowgli, naquela situação, e falou assim: esse rapaz, esse menino que veio na floresta, cheio de cicatrizes, marcas, porque na floresta, né, floresta é terrível, é difícil viver. O menino estava cheio de marcas, mas ele tinha idade, ele parecia muito com uma criança que havia sido retirada da vila por um ataque do tigre, do Shere Khan. E se essa criança estivesse viva, teria idade. Então ele achou que poderia ser Mowgli dessa criança. E trouxe a mãe dessa criança, que chamava Messua. A Messua era a esposa do agricultor mais rico da vila. E ela, quando olhou aquela criança, o coração dela, ela sentiu que era o filho dela, ela achou que era o filho dela. E o que ela fez, gente? Imediatamente ela deu pão e leite para sustentar aquela criança e começou a conviver. O sacerdote falou: leva esse menino. O que a Jungle te tirou, que foi o Shere Khan era da Jungle, a Jungle te devolveu. Então esse menino começou de novo, supostamente, né, a Messua achando que era o filho dela, que na verdade chamava Natu. O Natu começou, o Mowgli começou a viver com a Messua como se fosse Natu. Se era o Natu ou não, eu não vou garantir, mas começou a viver como se fosse. E o seguinte, gente, o Mowgli no meio da floresta, ele sabia cada grito, cada sinal avisando de perigo. Por exemplo, se ele precisava avisar os pássaros, ele sabia ou sabia ou todos os barulhos da floresta, o Mowgli sabia imitar e sabia os códigos, o que significavam. Vocês acham que foi difícil para o Mowgli aprender
o que o ser humano falava? Tendo a Messua tão carinhosa e bondosa, ensinando as palavras para ele? Sim. Você acha que foi difícil ou fácil? Difícil. É difícil porque aprender todo idioma é difícil. Mas não foi tão difícil primeiro. Mowgli inteligentíssimo, Messua carinhosa, educadora, falando, explicando, ó, manga, mostrava manga, falava manga. O Mowgli repetia. Com o tempo o Mowgli foi se apropriando, aprendendo e com o tempo o Mowgli começou a aprender a falar com seres humanos. Bom, gente, nesse processo, o Mowgli não entendia tudo, mas ao tempo ele começou a falar com os seres humanos. Teve que enfrentar não só a dificuldade da fala, mas a dificuldade da cultura. Por exemplo, gente, tem uma coisa terrível. O Mowgli, por exemplo, a dificuldade da cultura. O Mowgli dormia na cama ou o Mowgli dormia no mato? Quando ele colocou dentro da casa, ele achou estranho. Aquilo ali para ele era uma caverna. Mas vendo que tem janela, vendo que tem porta, na hora que ele quiser ele sair, e saiu. Na verdade, ele não foi dormir dentro da casa. A Messua deixou ele lá, mas ele fugiu para dormir na relva. Alguém sabe o que é relva? De mato, um gramado. Ele foi dormir na relva, ele preferia dormir lá do que na casa. E aí, gente, Gramado teve um dia que ele sentiu um focinho coçando ele. Sabe o que era esse focinho, gente? Mais que isso, era o irmão dele, porque ele foi criado entre os lobos. E ele tinha um que chamava Gris. E o lobo, Gris, resolveu sair lá da alcateia. Qual é o nome da alcateia? Seoni. E eu vou procurar Mowgli, porque ele tinha que avisar o Mowgli que o Shere Khan estava escondido, porque houve uma grande batalha, uma grande guerra, e nessa o Shere Khan queimou suas barbas, e o Shere Khan falou que ia se descansar, ia ficar também longe, ia dar um tempo até a sua barba crescer. O Shere Khan já estava recuperado, e o Shere Khan prometeu matar Mowgli. Quando o Gris falou isso pro Mowgli, Mowgli falou, tá tranquilo, eu também prometi isso pra ele, quero ver quem vai matar quem. Mowgli, quando ele saiu da alcateia, duas coisas que eu quero. Aquela, mesmo perdendo o posto de chefe, ele vai ter que ser respeitado, não vai morrer, e eu vou voltar pra cá trazendo a pele do Shere Khan sobre a minha cabeça. Ele prometeu isso, gente. Bom, então, quando o Gris deu essa informação, Mowgli falou, tranquilo, tô aqui esperando. E ficou lá, aguardando junto com os seres humanos, mas, gente, era difícil demais os seres humanos. Para começar, sabia que lá na Índia, eles são divididos por castas? Lá tem os Brahmins, tem os Krishnas, os Vaishyas e os Sudras. E esses são são classes sociais que faz com que um Brahmin, que é o mais destacado, ele não pode se relacionar com aqueles que são os impuros. E aí, quando Mowgli viu uma criança, uma colega, carregando água, e ele via que ele podia ajudar, o que o Mowgli ia lá, fazia? Ia lá, mas ele não podia ajudar, porque a casta dele, da mãe Messua, ele era um Brahmis. O choque cultural. Na floresta, todo mundo era um por todos, todos por um. Lá não, lá eles tinham que obedecer essas castas. Por Mowgli foi muito difícil isso. Além disso, gente, nós tínhamos lá um rapaz que era um caçador, que era o Budeu. O Budeu era um caçador, vivia na floresta, e aí chegava lá pros hindus, que o Mowgli estava vivendo, e contava um punhado de baboseira. O que é baboseira? Besteira. Besteira, mentira, coisa que não procedia. Pergunta, gente, Letícia, você acha que quem conhecia mais a história dos bichos, o caçador que falava que conhecia, ou o Mowgli? Mowgli. E aí o Mowgli começou a desmentir esse Budeu aí. O Budeu ficou chateado. O sacerdote ficou chateado também, porque o Mowgli não estava respeitando as castas. E aí botou o Mowgli para tomar conta dos búfalos e dos bois. O que para Mowgli não era problema nenhum. E vale dizer, gente, lá na Índia, o boi, ele é sagrado, tá? Você tem que cuidar bem dos bois. Mas tem que viver lá junto com eles. O Mowgli falou, beleza. Tinha problema para o Mowgli viver com os bois? Zero, pelo contrário. Ele estava achando que era bom demais. Mas o Gris voltou e passou a informação que dessa vez não era que o Shere Khan estava interessado em vir, não. O Shere Khan estava vindo. E o Shere Khan estava vindo para quê?
Pra matar o Mowgli. Pra matar o Mowgli. Mowgli, beleza, tranquilo. O que ele fez? Ele botou as outras crianças para cuidar dos bois. E ele foi cuidar dos búfalos, que é mais forte e mais pesado. Aí, o Rama, que é o chefe dos búfalos, ele fez um acordo com ele. Mowgli montou o Rama e foi para o rio Yamuna. E lá no rio Yamuna, ele já sabia onde que o Shere Khan ia aparecer. O Mowgli sobre o búfalo Rama. E o que aconteceu muito legal e que valeu a pena foi porque o Mowgli, ele respeitava e tinha Aquelá no coração. Adivinha quem apareceu para ajudar o Mowgli na parada? Aquelá. O Aquelá e Gris. Gente, o Mowgli olhou para um lado e viu Aquelá, olhou para o outro lado e viu Gris. Era a equipe dele, igual você. A sua equipe é vermelha, a sua equipe é branca, a sua equipe a cinza, a vermelha, que é a vermelha. Vocês fazem parte de uma equipe. Quando o Mowgli veio aqui, ele falou, eu tô com a minha equipe, eu sei fazer o jogo. Ele botou o Gris para levar todas as búfalas, os búfalos fêmeas, pro final do rio. Para quê? Para criar uma armadilha. E pegou o Rama e toda a sua equipe de búfalos e foi com tudo. Ele foi com tudo pra cima do Shere Khan. Mas antes dele ir, ainda perguntou pro Gris uma informação. Gente, quando você vai pro jogo e você sabe o que fazer, tem as informações, o jogo fica mais fácil. Sabe o que ele perguntou pro Gris? Gris, irmão, o Shere Khan, ele caçou? Caçou. Ele comeu um pouco pela madrugada e bebeu a água do rio Yamuna. Ah, você tá brincando? Ele encheu o bucho? Bebeu, ele tá mole. Porque, gente, carnívoros comem uma vez por semana, sabia disso, né? E porque a gente come todo dia e dá para praticar esporte no mesmo dia, não dá? Os carnívoros, eles ficam pesados. Quando o Mowgli soube que o Shere Khan estava pesado, ele falou, mas que tolo, que infantil, que primário. Ele acha que eu vou esperar ele metabolizar? Ele livrar dessa carne? Pelo contrário, eu vou pegar agora que ele está vulnerável e pesado, é agora que eu vou atacar, eu não vou esperar mais um segundo. E foi com tudo, de posse da informação de que o Shere Khan estava pesado. O Shere Khan naquele momento não era o momento melhor para ele. Ou seja, a alimentação é muito importante para o atleta, a hora de comer e a hora de não comer. Ele foi com tudo. O que é isso? São dos búfalos. Os búfalos, com aquele passo violento, e o Shere Khan percebeu. O Shere Khan, a primeira coisa, gente, ele estava numa parte do rio que era estratégica para Mowgli, porque o Shere Khan tentou pular fora do rio, mas o lado do rio estava íngreme. O Shere Khan teve que pular fora, ele teve que seguir para o rio à frente. Só que lá na frente, o que estava lá esperando ele? Búfalos. O Gris levou quem? As búfalas. As búfalas, fechou de lá. O Shere Khan olhando as búfalas à frente, olhando os búfalos atrás, ele estava cercado. Nessa conjuntura, ele não sabia que era melhor enfrentar. É o que eu te falo. Pois é, de um lado, de lá tem as búfalas. Do lado de cá tem os búfalos. E do lado tem umas barrancadas que ele não conseguia pular. Ele estava cercado. E aí, nesse contrapé, ele decidiu encarar os búfalos. Buf! Na hora que ele pensou em encarar, já era. O Rama, junto com toda a sua tropa, passou esmagando, esmerilando o Shere Khan. O Shere Khan virou poeira. Poeira. O Shere Khan já era. Foi pro beleléu. O Shere Khan morreu. Mowgli voltou para a aldeia. E olha que interessante. Foi a promessa cumprida. Mas aconteceram coisas. Quando ele começou a viver com os seres humanos deram uma faca para ele e ele vivia com essa faca sempre na cintura. Ele aprendeu, ele falou que era a garra mais forte, era essa faca. Ele descascou a pele do Shere Khan e usou como túnica. O caçador Budeu, aquele que era mentiroso, viu isso, ele estava também, porque ele era um caçador, ele estava no meio da mata, ele sempre estava na mata, e ele falou, beleza, Mowgli, me passa a pele desse lobo, porque eu vou vender essa pele por 1000 rúpias, porque todo mundo queria matar esse tigre e eu vou ganhar a recompensa de 1000 rúpias. Alguém sabe o que é rúpia? Lá da Índia. Aqui o do Brasil é real, lá é a rúpia.
Só que o Mowgli falou que não. Aí o Budeu falou, agora então eu vou caçar você, eu vou pegar você, então se você não der essa pele. Só que esqueceram, gente, quem tava junto com ele? Quem ajudou ele na caçada? Quem ajudou ele com os búfalos? Aquela e o Gris. Você acha que ele ia encarar aquela e Gris? Budeu fugiu. Mas quando o Budeu fugiu, ele percebeu que o Mowgli tinha uma comunicação com aquela e com o Gris. Chegou lá na vila e falou o seguinte: esse menino aqui, ele tem bruxarias. Esse menino aqui, ele não é normal não, porque ele conversa... Alguém já viu algum ser humano conversar com lobos? Não. Ele chegou lá e falou que ele tinha poderes mágicos, tanto é que ele matou o Shere Khan. Falou que ele conversava com os lobos. E ele era bruxo. Pessoal, na hora que o Mowgli chegou, ele falou, beleza, que legal, as luzes da vila estão todas acesas. Eles estão com essas luzes acesas para quê? Para me dar saudação, né? Me darem moral aí, porque eu matei o Shere Khan. Ao contrário disso, Jasmine, sabe o que eles fizeram? Eles começaram a tacar pedra no Mowgli. Sai daqui, bruxo! O Mowgli, e o aquele lá do lado lá falou, vou te falar, viu? Esses humanos aqui tá igual os lobos lá, né? Os lobos lá te expulsaram, esses aqui tá igual, tá te expulsando também. O Mowgli falou, não é possível, né? Lá, da primeira vez que eu fui exilado, lá na Alcateia de Seuni, eu fui exilado porque eles me chamavam de ser humano. Aqui eles estão me exilando porque eles estão me chamando de lobo. Tá me chamando de lobo, de lobisomem. Sendo super respeitado, ele foi aceito de novo na Alcateia. Só que ele não quis mais. Ele quis ir embora. Aquela foi readmitido como líder da Alcateia. Mas o Mowgli não quis mais saber e, doravante, Mowgli só ia caçar com seus irmãos. O Lobo Gris era um, mas ele caçou sozinho. Pode perguntar, Yuli? Aquela, sabe por que o Mowgli foi aceito de volta? Porque antes dele conseguir matar Shere Khan, eles acharam que por ele ser um ser humano, ele não era capaz. E depois que eles realmente perceberam que o Mowgli é capaz, eles aceitaram o Mowgli novamente. Foi que o Shere Khan, mesmo sendo inimigo da Alcateia, ele tinha influências. Ele criou uma coisa chamada despeito, intriga. Então o Shere Khan também tem parte nessa história. Pode falar, Yuli e Julie agora. Os lobinhos foi invejoso por causa que eles tiraram o Mowgli e depois que eles quis aceitar ele de volta só por causa da pele. Ele ganhou respeito, né? Mas aí o Mowgli, ele queria ser amado, ele queria o carinho. É sempre muito difícil, quando você é magoado, saber perdoar. Uma coisa, lobinhos, que vale a pena nessa história, é que quando o Mowgli estava lá junto com os seres humanos, os meninos lá também irritavam muito o Mowgli. Mas o Mowgli nunca ficava bravo, porque na floresta o autocontrole é fundamental para a sua sobrevivência. Então mesmo os meninos lá da aldeia onde que o Mowgli esteve, irritando ele por várias vezes, ele nunca perdeu o autocontrole. Porque sem autocontrole, José, você acha que você consegue sobreviver na selva? Você tem que ter foco, determinação e propósito. Gostaram da história, gente? Sim!